Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Eu já falo aqui de um álbum que está ligado aí ao universo dos Rolling Stones, mas a sonoridade é completamente diferente. Ele até foi lançado originalmente no selo Rolling Stones Records, mas acredito que seja a versão original, pelo menos, a mais difícil de encontrar de todas as que foram lançadas ali originalmente. Então estou falando do disco que está atribuído ao Brian Jones. Apesar dele não tocar nem cantar nesse disco nem nada assim, ele produziu e compilou as faixas aqui, desse álbum aqui, que os verdadeiros artistas são os Masters Musicians of Jajuca. E é esse álbum aqui. Brian Jones presents The Pipes of Pan at Jajuca. Ele foi gravado em 1968, porém foi lançado pela primeira vez apenas em 1971, quando Brian Jones já tinha morrido. E esse relançamento aqui em CD é de 1995, eu me lembro exatamente do dia que eu o comprei. Então tá aqui. É uma pena que eles trocaram a capa original não era essa. Mas tem bastante informação aqui. Tem fotos do Brian Jones ali na região ali onde foi gravado, que eu vou explicar onde é. Então, o que vinha a ser esse álbum então? Que muitos fãs ardorosos dos Stones compram ou ficam atrás desse álbum, que é a versão, como eu disse, a edição original de 1971 é meio que um santo graal para colecionadores dos Rolling Stones, mas acredito que pouquíssimos escutam esse álbum para valer, o que é uma pena, porque ele é bem interessante. Então, em meados ali da década de 60, o Brian Jones ele teve inicialmente ali com o Keith Richards e a então namorada dele, do Keith Richards, a Anita Pallenberg. Na verdade, acho que a Anita Pallenberg estava com o Brian Jones ainda, depois que ela viria ficar com o Keith Richards, se eu não me engano é isso. Fizeram uma viagem lá para o Marrocos. E ali, bem no interior do Marrocos, num vilarejo ali nas montanhas ali do Marrocos, chamado Jajuca, eles ouviram ali sons tribais ali que deixaram o Brian Jones simplesmente boquiaberto e fascinado. Ele voltaria em outras ocasiões, mas em julho de 1968, aí sim o Brian Jones voltou lá com a intenção de gravar aquelas músicas, aquele tipo de música que o deixou tão fascinado. Então, foi exatamente isso que ele fez. Ele gravou músicas aí dos músicos aí desse povoado de Jajuca, e eles se autodenominaram The Masters Musicians of Jajuca, ou seja, os mestres músicos de Jajuca. E inicialmente não havia distinção entre faixas na versão original, em vinil, tinha só o lado A e o lado B, mas aqui na edição em CD eles transformaram em 5 canções. Então a primeira aqui chama-se 55, depois vem War Song Standing, plus one half. A terceira é Take Me With You, My Darling, Take With You. A quarta é Your Eyes Are Like a Cup of Tea. E a quinta é I Am Calling Out. Esse era o álbum original, que depois, nessa edição em CD, que eles adicionaram aí uma versão alternativa de Your Eyes Are Like a Cup of Tea, e com quase o dobro de duração do original. Então, enquanto que o vinil original tinha cerca de pouco mais de 27 minutos, nem mesmo meia hora, o CD ele tem mais de 45 minutos por causa dessa faixa bônus aqui. Então o que não dá nem muito para descrever o que a música está contida aqui. É o world music na veia décadas antes desse termo sequer surgir. Que a gente tem aqui músicas dominadas por canções, no caso, dominadas por flautas, por isso fala Pipes of Pan, as flautas de pan, percussão e cânticos masculinos e femininos, mas que mais parecem alienígenas. Essa música aqui é remanescente, que é tocada em festivais ainda hoje, lá
nesse vilarejo aí lá nas montanhas do Marrocos, ela é remanescente do chamado Lupercal, que é um festival da época ainda da Roma Antiga, que era uma festa em agradecimento ao deus Pan, ao deus romano Pan. Então é pré-islâmico. Isso aqui é canção pré-islâmica. E não tem nem muito como eu falar faixa por faixa, como eu costumo fazer aqui com outros álbuns, porque é muito homogêneo. Que as faixas são algo bem assim, hipnótico, eu chamaria. É meio que você escuta, acaba escutando aquilo, entrando meio que uma espécie de transe. Para quem é aquele fã ardoroso de rock and roll mesmo, vai achar uma chatice, mas para quem já é mais mente aberta aqui e gosta de sons mais espaciais e sons assim mais místicos, vai adorar. Isso aqui é, como eu falei, world music na veia. E eu tô agora esse começo de ano, esse mês de janeiro, eu tô numa vibe bem world music. Apesar de, como eu falei no vídeo de 2 semanas atrás, da May East, esse termo não faça mais sentido hoje em dia, porque hoje em dia é tudo junto, misturado mesmo. Mas eu tô numa onda de escutar sons mais nativistas, poderia dizer assim. E esse álbum aqui cai como uma luva para esses momentos. É algo que te leva para outra dimensão, não é nem para outro planeta, eu diria que é para outra dimensão mesmo. A maneira como que esses cânticos aqui entram na sua cabeça e ficam ali martelando ali, é algo impressionante. E também as flautas também te levam numa espécie de delírio assim, que você praticamente se sente flutuando no ar ali. É algo assim realmente incrível. E como eu falei, esse álbum aqui só foi lançado 3 anos após ele ter sido gravado. Então ele foi gravado em julho de 68, o Brian Jones morre exatamente 1 ano depois, em julho de 69. Esse álbum vem à tona em 71. Depois seria relançado em vinil em 79 e em CD em 95. Então, como eu cheguei a falar no início do vídeo, muitos fãs dos Stones aí correm atrás da edição original desse álbum, mas eu tenho certeza que bem poucos param para escutar, porque não tem absolutamente nada a ver com aquele som típico dos Rolling Stones. Mas como tem o envolvimento do Brian Jones aqui no álbum, então é um artigo de colecionador. Mas caso você encontre, tanto na versão em vinil, que eu acho bem difícil, quanto a versão em CD, que é um pouco mais fácil, mas não muito também, não seja daqueles que só coloca na prateleira e deixa mofando lá pro resto da vida. Procure escutar, porque é realmente transcendental. Essa é a palavra correta aqui, esse seria o adjetivo qualificado aqui para esse álbum. E lembra a todos vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!